Buenos, meus amigos, olha só. O amanhecer na campanha. Solzito lá, nascendo no horizonte. Ainda meio escuro. E a gente enxerga bem no fundo a aurora do novo dia. Ventito que mostra que tá caindo pro lado do inverno. E vamos que vamos no nosso Rio Grande Velho. Para mais um vídeo do canal. Já vejo vocês ali. Sentavinho, tirado para trás que nem rebenque velho no canto de galpão. Como é que estamos, meus amigos? Bem-vindos novamente ao nosso canal Marcelo Valerão, esse humilde servo que vos fala. Bueno, espero que esteja tudo bem com vocês. E nós estamos aqui para mais um videozito semanal e dando continuidade à nossa série dos 100 anos da Revolta de 23. É claro que eu vou tentar colocar vídeos toda semana sobre esse tema, mas talvez com o tempo, né, e voltando também ao serviço, não dê para fazer isto. Mas até o final do ano nós vamos abordar os principais aspectos, personagens e assuntos que são voltados a esse episódio histórico no nosso estado do Rio Grande do Sul, no período da Primeira República. Vamos atracar então o facão no toco, pedir a inscrição tua, o teu comentário, o teu like, tudo que tu possa fazer, que sempre ajuda a esse índio velho aqui do outro lado da câmera, né? E hoje nós vamos falar sobre os generais da Revolta de 23. Eu separei 5 generais para nós falarmos. Até mesmo porque nós temos inúmeros outros personagens, já que foi a primeira revolta que ela foi gravada ao vivo e a cores. Ou melhor, ao vivo, mas não a cores. Uma revolta que foi, ao contrário das outras, ela foi catalogada, foi tirado fotografias, ela foi feito imagens dos revoltosos, das colunas, que estão guardadas em arquivos pelo nosso estado e também pelo nosso país. E esses 5 generais que eu separo para vocês são aqueles que resumem um pouco da Revolta de 23. Lógico que eu levei sempre um ponto em questão, e esse ponto em questão é um pequeno livro aqui, que é uma raridade, meus amigos, tá até caindo aos pedaços, que é Os Generais de uma Cruzada. É uma edição do Rio de Janeiro. Seu autor é Ramiro Gonçalves e ele foi escrito em 1924. Portanto, ele é uma fonte da época. E ele separa aqui uma pequena biografia dos generais. E na abertura dele aqui tem aquelas palavras bastante usadas no período, né? Palavras de glória, de ufanismo, de defesa, como por exemplo aqui o início, eu vou ler para vocês. Aos nossos leônidas defensores invencidos da Termófilas, que é o Rio Grande do Sul. Olha só, uma mistura com história grega e história da Primeira República do nosso estado. E esse livrinho aqui, ele tem o nome dos 5 generais que eu vou abordar. Claro que com uma pesquisa melhor de campo, para nós termos aqui uma visão de quem é que eram esses caras que levantaram em armas contra o governo de Antônio Augusto Borges de Medeiros. O primeiro general, que é um dos mais conhecidos da Revolta de 23, é o Honório Lemes, né? Que ele era chefe da primeira divisão libertadora, que atuava na região sudoeste do estado, sul e oeste, um pouco da parte da região oeste do estado. Os segundos generais, que eram 2, é da segunda divisão libertadora, que é Leonel Rocha e Felipe Portinho. Eles atuavam no noroeste do estado e a parte norte do estado, quase divisa com Santa Catarina. O terceiro era Estácio Azambuja, que atuava na região central do estado. E o quarto é o que já foi abordado aqui, da quarta divisão libertadora, era Zeca Neto, que atuou na zona sul e centro-sul do estado. É claro que, como eu falei, talvez o mais conhecido foi Honório Lemes, naquela aura dele, né, do mito e da história, mas nós abordaremos ele futuramente. E agora eu quero abrir com vocês 2 desses generais que atuaram
na região oeste e sul e noroeste do estado. Um deles, em especial, no próximo capítulo, nosso próximo vídeo vai ser outro, que é um cara de nome Leonel Rocha, o caudilho a pé. Eu tenho aqui, né, o meu livro de cabeceira, que é Os Retratos da Revolta de 23, né, que também é uma cópia de 1924, o álbum dos bandoleiros, onde nós temos uma imagem de Leonel Rocha, que eu separei aqui, eu tenho que achar essa imagem, né, che? E depois eu vou colocar ela aqui. É uma das poucas imagens que nós temos de Leonel Rocha. Aqui está ele. Essa imagem depois vai ser colocada bem do lado aqui na volta do vídeo, né, che? E aqui nós temos outra imagem dele nos campos de atuação, que era essa região. Eu não posso quebrar meu livro, Deus o livre, rapaz do céu. Aqui está ele, novamente. Vai aparecer as duas imagens para vocês terem um pouquinho de noção quem foi Leonel Rocha. Bueno, esse livro velho aqui, como eu já falei num vídeo que eu abordo ele, tinha mais comprido do que Esperança de Pobre, mas credo. Vou deixar ele por aqui assim. Leonel Rocha nasceu em Taquari em 1865 e, como todos os combatentes da Revolta de 23, ele é veterano da Revolta de 1893. É claro que também lutando ao lado de Gaspar Silveira Martins contra o atual presidente, que era o Júlio de Castilhos, que foi o antecessor do Borges de Medeiros. Ele tem uma peculiaridade, uma coisa em comum, que Leonel Rocha é um dos poucos homens líderes de revoltas no nosso estado que é considerado da camada do povo, pois ele era filho de agricultores pobres, ele era descendente de açorianos, era semi-analfabeto e vivia da extração de madeira, da plantação e também da colheita da erva mate nessa região. Então ele representava tudo aquilo que os caudilhos rio-grandenses não representavam, como eram grandes estanceiros, tinham dinheiro, poder econômico, político, e por aí era fora, né, che? Isso a gente fala com propriedade, né? Porque a questão não é tu glorificar aqui as pessoas, mas tu mostrar o contexto histórico onde elas estavam inseridas. E Leonel Rocha estava inserido nesse contexto histórico diferente dos demais. Até mesmo porque nós temos trabalhos acadêmicos que falam sobre ele e sobre o combate que representava ele contra as forças governistas na época. Representava os homens do mato, aqueles que participavam da extração silvícola, que é a extração de madeiramento, participavam da produção em pequena escala de subsistência, também da extração de erva mate, caboclos, mestiços, todos aqueles que lutavam contra os homens do campo, que eram os grandes latifundiários, donos de imensas extensões de terra e também produtores de carne, produtores de gado. Esta é a principal questão sobre Leonel Rocha. Ele também foi o primeiro cara que levantou em armas. Isto, uma semana atrás, que eu contei no outro vídeo, em 28 de janeiro. É lógico que não teve tanto conhecimento sobre a vida dele, porque era um homem do campo, era um homem simples, um homem humilde. O cara que foi chamado de o caudilho a pé, ou então do caudilho pobre, mas ele tinha ideias e ideais que lutavam ao lado de grandes homens, como da família Mena Barreto, que é uma família militar no Rio Grande do Sul desde o tempo do Império Brasileiro e desde o tempo do Império Português, se fizermos uma genealogia dessa família. Qual que é a questão muito mais importante em falar de Leonel Rocha, um dos grandes generais? Eles não eram generais de carreira, eles eram generais aclamados pela causa revolucionária. Isto todos eles que lutaram e são conhecidos nas 4 divisões libertadoras, como eram chamadas aquelas divisões que lutaram contra Borges de Medeiros em 1923. O general aclamado era por ter bastante prestígio na região ou então bastante dinheiro. E Leonel Rocha se destaca por ter bastante prestígio. E aí vem uma historinha bem interessante. Um senhor de nome José Oliveira Santos Brizola,
Olhem bem, o nome já diz alguma coisa. Ele lutou, era um pequeno proprietário rural e lutou com as forças de Leonel Rocha em 1923. Esse senhor foi preso, foi morto numa emboscada por partidários de Borges de Medeiros. Posteriormente, ele deixou um filho pequeno, que esse filho tinha nascido em 1922, né? E uma viúva, além de outros 3 filhos. Então quer dizer que no total 4 filhos. Este moço, em 1947, ele tinha ido para Porto Alegre, né? E o ano em que Leonel Rocha morre, que é 1947, este moço, de nome de batismo Itagiba, muda para Leonel, que era o seu grande ídolo na época, e ficou conhecido na história como Leonel Brizola. Só mais um contexto que eu esqueci de falar para vocês. O nome completo é Leonel Maria Rocha. E Leonel Brizola pegou para si o nome de Leonel por este grande revolucionário e um dos poucos que representaram a camada gigantesca no Rio Grande do Sul, que eram daqueles que estavam à margem da sociedade. Espero ter agradado a vocês, meus amigos, com esse pequeno resumo sobre esse grande general. Não se tem grandes documentos sobre Leonel Rocha. Se vocês tiverem algo mais, aceitarei para nós trocarmos uma ideia muito gaúcha aqui. Espero que vocês tenham gostado. E um baita abraço no coração de cada um e até o nosso próximo vídeo. Aqui pelo Rio Grande Velho afora. Com chuva, sem chuva, com sol ou sem sol. Fiquem com Deus ou fiquem com a luz.